Boa tarde, turma. E hoje é sexta-feira, dia 12 de junho de 2020. E hoje a nossa aula começa com história. História e religião ao mesmo tempo. Na abertura do livro 2, capítulo 1 de História, na página 2, nós vamos falar um pouquinho sobre religião, né? A história, né? A religião ao longo da história. Abra o livro de vocês, certo? O que preparamos para este capítulo? Inauguramos esse caderno apresentando conceitos básicos associados ao estudo das religiões. Por constituir um elemento marcante na vida de muitas pessoas, a temática religiosa foi contemplada de maneira respeitosa, referenciada em bibliografia especializada. Então, aqui você abre em página dupla, tem aí o que é religião. E tem uma imagem de algumas crianças na página 3, né? Algumas olhando para o universo, outras conversando, né? E temos aí um pequeno texto. As crianças logo se tornam curiosas. Uma criança de 3 anos pode fazer perguntas que os adultos não conseguem responder. Uma de 5 anos pode refletir sobre os mesmos enigmas que um idoso. Eu não sei se já perceberam, mas as crianças fazem cada pergunta difícil que nós, enquanto adultos, procuramos de onde essa criança tirou isso, não é verdade? E vocês, enquanto crianças, fizeram isso também. E ainda hoje fazem. Perguntas difíceis. Vamos ver alguns aí, certo? A necessidade de se orientar na vida é fundamental para os seres humanos. Não precisamos apenas de comida e bebida, de calor, compreensão e carinho. Nós precisamos também descobrir por que estamos vivos. Alguma vez você perguntou de onde eu vim? Para onde eu vou? Será que Deus existe? Tem algumas perguntinhas aí. Quem sou eu? Aí vem e fica se perguntando, né? Como foi que o mundo passou a existir? Quem criou o mundo? De onde veio tudo isso? Que forças governam a história? Deus existe? Já para pensar? Deus existe. Onde? Como? É verdade? E o que acontece conosco quando morremos? A morte é um mistério, né, gente? Ninguém nunca voltou para contar. Como será? A pessoa? Essas são as chamadas questões existenciais. Questões existenciais, pois diz respeito a quê? A nossa própria existência. Não já diz existenciais, existências. Muitas questões existenciais são bastante gerais e surgem em todas as culturas, embora nem sempre sejam expressas de maneira tão sucinta. Elas formam a base de todas as religiões. Está aqui, eu não fui tirado o livro das religiões, de Jostein Gaarder, de Victor Eller e Henry Notaker, do livro das religiões, de onde foi trazido esse texto, tá, gente? E aí você vê as crianças, duas criançadinhas no universo, né? É um mistério, né? O universo só tem nós, planeta Terra, não tem mais ninguém, será? E outras crianças conversando, né? E aqui tem alguns pontinhos. Segundo o texto, não precisamos apenas de comida e bebida, de calor, compreensão e carinho. Precisamos descobrir por que nós estamos vivos. O que você acha que essa frase quer dizer? Por que nós estamos vivos? Tem alguma explicação? Por que será? Hã? Você pode comentar aí no grupo sobre essa questão. O que você acha? Por que estamos vivos? O que são questões existenciais? Explica com suas palavras, nós vimos no texto, que questões existenciais têm a ver com o quê? Com a nossa existência, né, gente? Diz respeito à própria existência do ser humano. O texto afirma que as crianças são curiosas desde cedo. Você costuma fazer muitas perguntas? O que você gosta de aprender? Quantas vezes chegou para o seu pai e sua mãe? Mãe, por que isso? Mãe, por que aquilo? Por que o céu é azul? Por que isso? Como é que a gente nasceu? Por que a gente está vivo? E por que isso? Por que aquilo? Não é? Às vezes, perguntas curiosas. Mas é isso. É da criança, não, gente. Mas até adulto a gente tem nossas dúvidas. Com certeza. Somos seres curiosos. Como vimos, os seres humanos são curiosos e gostam de perguntar sobre muitas coisas. Desde a pré-história, há milhares de anos, sentimos uma grande vontade de compreender o mundo ao nosso redor. Por exemplo, por que a chuva cai? Alguém sabe? Quantas estrelas existem no céu? Já contaram? Muitas, né?
Para onde vai o sol à noite? Essas são algumas perguntas e numerosas questões que tentamos responder por causa da nossa curiosidade. Entretanto, além das questões do dia a dia, as pessoas podem se deparar com aquelas mais difíceis que nos fazem pensar bastante. Entre elas são as questões existenciais, ou seja, relacionadas à nossa existência, à nossa vida. Essas dúvidas nos levam a refletir sobre os diversos temas, como a origem do ser humano, de onde nós viemos, a origem do universo, como tudo foi criado. As ciências contam uma versão, a Bíblia nos tem outra versão a versão religiosa. Nós temos a versão da ciência e a versão religiosa, a base da fé. O objetivo da nossa existência, qual é o sentido da vida? Qual o sentido de nascer, crescer, virar adulto, se reproduzir e depois morrer? Que sentido é esse? A origem do universo, como tudo foi criado? O objetivo, qual é o sentido da nossa vida? Ou os mistérios da morte? O que acontece depois que a gente morre? Alguém sabe? Alguém já voltou para dizer, olha, morrer é assim? Não, né, gente? É um mistério. Para tentar responder essas questões, as sociedades deram hoje a grande variedade de crenças que se tornaram o que chamamos de religião. A maioria dos povos conheceram algumas formas de religião, alguma forma. Por essa razão, estudar as religiões é um convite para aprofundar em um aspecto marcante da vida humana. Tem coisas, gente, que só se explica através da fé, que a ciência não explica. Só através da fé, da crença, a gente consegue entender. E aqui tem alguns pensamentos, né? Por que o ser humano existe? Como o universo foi criado? Por que nós morremos? Né? Para onde vamos quando morremos? Qual o sentido da vida? São essas questões que todo mundo pensa, né? Uma experiência de fé. Durante séculos, estudiosos de diferentes áreas, né, tentaram explicar o que é religião. Então, não existe um acordo entre eles. Mas temos aqui algumas definições aceitas e conhecidas, certo? Para a grande parte especial, a palavra religião vem de religio e tem um termo dos antigos romanos que significava uma porção de regras, isto é, normas, obrigações e proibições. Então, com o passar do tempo, essa expressão sofreu mudanças e ganhou um novo significado. De maneira resumida, podemos afirmar o quê? Que religião é um amplo conjunto de crenças, tradições, princípios e práticas que compõem a fé de um grupo de pessoas em determinados lugares e épocas. Vale lembrar que a religião geralmente ela é coletiva, ou seja, é partilhada por uma comunidade de indivíduos. Então, a religião é de um grupo, uma comunidade. Como é que vemos as religiões? A maioria tem alguma forma de religião. Por essa razão, povos e culturas criaram uma ampla diversidade de crenças, práticas e valores. Então, cada crença, gente, tem seus valores, tem suas práticas, tem seus próprios ensinamentos. Então, temos aqui para classificar, para facilitar o seu entendimento. O deísmo, que o universo foi criado por uma inteligência superior aos humanos, certo? Porém, ele não acredita na existência divina. Ele acredita que tem consciência da influência na vida das pessoas, certo? O teísmo considera que Deus existe e que tem uma consciência e influência na vida das pessoas. Essa é a mais comum na nossa sociedade. O cristianismo, por exemplo, é uma religião teísta. O cristianismo acredita nisso, que Deus, né, tem uma consciência e influência na vida das pessoas. Então, é o teísmo para os cristãos. As teístas têm três formas. A panteísta, que tudo abrange a natureza e o universo formam um Deus, certo? Os panteístas, eles não creem em um Deus criador. Os politeístas acreditam que existem várias divindades. Um exemplo disso é os egípcios, os gregos e romanos. Porque os egípcios, os gregos e romanos tinham vários deuses, né? Então, tinham várias divindades. Politeístas, vários deuses. Monoteístas acreditam que Deus é único, existe só um único Deus criador. As religiões monoteístas são conhecidas como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Então, esses três acreditam que há um único Deus. Não existem vários deuses, apenas um. Então, mesmo sendo experiência comum entre as sociedades, muitos indivíduos não seguem uma religião. Tem gente que não segue religião nenhuma. São os ateus. Eles não acreditam em nada. Eles não acreditam em nenhuma divindade.
Já os agnósticos são pessoas que acreditam que não é possível comprovar a existência de divindades, pois esse conhecimento só é possível por meio da fé. Então, veja, os ateus não acreditam. Os agnósticos, eles acreditam, mas que só é possível comprovar por meio da fé. Então, é diferente, ateu e agnóstico, tá? E aqui nós temos alguns pensamentos, né? Alguns balãozinhos de pessoas falando, eu sou judeu, eu sou cristão católico, agnóstico, muçulmano, evangélico, né? Tem vários aqui. Alguns etnias indígenas são panteístas, porque tem vários, né, deuses e tal. Eu sou espírita, eu sou candomblessista, eu sou umbandista. Então, veja, tem várias religiões. Lembrando que o Brasil, o nosso país, é um país laico. O que é um país laico? Que você pode escolher a religião que você quiser. Né? O Brasil tem essa abertura. E cabe a nós respeitar a religião do outro. Se ele é católico, se ele é evangélico, se ele é espírita ou banda. A gente não está aqui para criticar a religião de ninguém. Nós estamos aqui para estudar as religiões ao longo da história, compreender, certo? E aqui tem uma atividade para você responder de acordo com o que a gente viu no texto, certo? Na página 8 tem um respeito às crenças. Gente, a gente tem que respeitar a crença do outro. Independente da religião, da crença, cada um respeitar a crença do outro. E aqui tem que a história das religiões não conta apenas com belos relatos, mas também com exemplos muito tristes de intolerância e fanatismo. Infelizmente, tem gente que não respeita a fé do outro. Em diferentes momentos, teve guerras que foram realizadas em nome de divindades. Tradições religiosas que entraram em conflito. Número incontável de pessoas sofreu perseguições por motivos religiosos. Você vê vários profetas que foram perseguidos, foram mortos por causa da fé cristã. Vários judeus que também foram perseguidos. E ainda hoje temos conflitos religiosos, né? Em vários países temos conflitos religiosos, pessoas que morrem, né? E não dá fé por não aceitar outros deuses. O número incontável de pessoas sofreu perseguições, exceções acontecem nos dias atuais, como no caso da Índia, na Ásia, na Irlanda, que é na Europa, e do Brasil. Exceções ainda acontecem nos dias atuais, em sociedades distintas, no caso da Índia, que é na Ásia, na Irlanda, na Europa e também do Brasil. Na maioria dos casos, essa postura não é de não aceitação, é porque não conhece a religião do outro, tem um conhecimento suficiente em relação à crença do outro. Por esse motivo, é preciso estudar as religiões, é uma atividade importante para cultivar o quê? A tolerância, o respeito às pessoas e os grupos que seguem outras crenças. Muita gente tem preconceito, fulano é espírita, Ave Maria, né? Fulano não sei o que, é macumbeiro. Não, gente, não é assim. A gente tem que respeitar o credo do outro. O banda, o candomblé, são crenças. A gente deve respeitar o outro. Sim, respeitar. Então, é possível conciliar uma atitude tolerante a uma expressão intensa de fé, ao desejo de converter pessoas, isto é, transformar em seguidores uma corrente religiosa específica. No entanto, tolerar não combina com desprezar ou ridicularizar o credo de outros indivíduos. Então, você não pode ridicularizar ou desprezar o outro porque ele acredita em outra coisa que você não acredita. Por exemplo, eu acredito em Deus, o outro acredita em espíritos da natureza. Mas você deve respeitar, gente. Não podemos desprezar nem ridicularizar a fé do outro, de forma alguma. A busca pela tolerância na vida da sociedade envolve o quê? A compreensão de pessoas que podem cultivar crenças variadas, mudar de religião ou não ter nenhuma, como estudamos. A livre prática religiosa é um direito assegurado por grande quantidade de documentos. Há vários documentos que asseguram o seu direito de escolher em quem você acreditar, qual a prática, a crença religiosa. Um dos mais importantes, sabe qual é? É a Declaração Universal dos Direitos Humanos, publicada em 1948 pela ONU, em que reúne muitos países que promove a cooperação internacional. Então, isso foi traduzido para mais de 500 línguas, esse documento.
e apresenta os direitos básicos para garantir uma vida digna a todo e qualquer ser humano. Veja a diversidade de povos, né? O respeito à diversidade de povos, crenças, culturas e religiões. E aqui tem um artigo: toda pessoa tem liberdade de pensamento, consciência, religião, inclui a liberdade de mudar de religião ou crença, né? Talvez você nasceu numa religião e mudou para outra. Você é livre. Você é livre, sim, para isso. É garantido por lei, artigo 18. No Brasil, o respeito a diversas religiões é assegurado pela Constituição de 1988. E o principal artigo 5º é inviolável a liberdade de consciência e de crença, assegurada ao livre exercício dos cultos religiosos, garantido na forma da lei, proteção aos locais de culto de suas liturgias. Gente, por exemplo, onde tem uma igreja, um templo, quando o carro de som vai passando, ele tem que diminuir o som em respeito àquela comunidade. É uma questão de respeito, é garantido por lei. Você não pode passar com um carro de som e enfrentar um templo, uma igreja, não pode. A intolerância religiosa também é garantida pelo modelo político do nosso país. Desde que o Brasil tornou-se república, é um Estado laico, isto é, que apresenta uma posição imparcial em relação aos temas religiosos, não apoiando nem perseguindo crença alguma. O Brasil é um país livre, laico. Você pode escolher a religião que você quiser. Então, o governo brasileiro defende o quê? A liberdade religiosa, proteção e respeito a qualquer forma de credo, qualquer uma, gente. Aqui na página 10, você vai ler: em 6 meses, o Brasil teve 200 casos de intolerância religiosa. Você vai ler esse pequeno texto, vai responder essas 3 questões. Esse meu, seu, nosso, não vamos fazer. O primeiro aqui você vai fazer. Você vai consultar, você vai colar ou vai copiar aqui. Primeiro é uma notícia aí sobre a intolerância religiosa. A intolerância. E a segunda é sobre uma notícia que trata do respeito. Então, enquanto um é a intolerância, o 2 é sobre o respeito, certo? No terceiro, você vai grifar as partes importantes dessa notícia que você achou e fazer aqui um pequeno texto que você entendeu. O que seria a intolerância religiosa e o respeito às religiões. E aqui você vai completar de 1 a 5 com essas 5 palavrinhas, ok? Vamos lá responder.